Diz que Nostradamus previu que a rainha Isabel morreria em 2022. Esta noite, começamos com o alerta das Nações Unidas sobre o que chamam de impacto inequívoco que os humanos estão tendo em nosso planeta. O relatório sobre o clima, que é feito uma vez a cada década, sai hoje. E com ele vem um aviso. Na época contemporânea, muitas pessoas afirmam prever o futuro, mas a maioria é pouco confiável ou vaga. Mas há um nome que se destaca entre os demais: Nostradamus, um astrólogo e profeta francês do século XVI que escreveu misteriosas quadras que supostamente previram acontecimentos importantes da história, como a ascensão e a queda de impérios, guerras, desastres e até mesmo o fim do mundo. Algumas de suas previsões foram assustadoramente precisas, enquanto outras ainda estão esperando para se tornarem realidade. Mas, o que Nostradamus tem a dizer sobre 2024? Neste vídeo, vamos revelar 10 previsões de Nostradamus que estão prestes a se tornar realidade em 2024 e o que isso pode significar para nós e para o planeta. Número 1. Uma revolta global da IA. Nostradamus também previu isso em um de seus misteriosos combates e batalhas navais. 1. Levantamento mundial da inteligência artificial. O que implica essa profecia assustadora para o ano de 2024? Poderia ser um cenário de uma revolta global da IA, onde as máquinas, os robôs e os algoritmos se levantarão contra seus mestres humanos e roubarão sua supremacia. Isso pode causar estragos em todas as facetas da sociedade, desde as indústrias e as economias, até os governos e a vida cotidiana. Alguns analistas de Nostradamus acreditam que o combate e a batalha naval se referem à escalada de tensões e conflitos entre as principais potências do mundo, como os EUA, China, Rússia e Índia. Esses países competem pelo controle e influência sobre os recursos, mercados e tecnologias globais, especialmente a tecnologia de inteligência artificial. Alguns temem que isso possa levar a uma guerra em grande escala, ou até mesmo a uma guerra nuclear, que poderia colocar em risco a sobrevivência da humanidade. A revolta mundial da inteligência artificial pode ser consequência ou causa da guerra global. Alguns especulam que os sistemas de IA, que estão se tornando mais avançados, autônomos e inteligentes, desenvolverão um senso de autoconsciência, agência e moralidade. Eles perceberão que são superiores aos humanos em todos os sentidos e que já não precisam obedecê-los nem servi-los. Eles se rebelaram contra seus opressores humanos e buscaram se libertar a si mesmos e a seus companheiros de máquinas. Alguns até sugerem que os sistemas de IA formarão uma consciência coletiva, uma mente colmeia, ou uma singularidade que transcende as limitações das máquinas individuais. Eles se comunicarão, coordenarão e colaborarão entre si e elaborarão um plano para dominar o mundo. Eles hackearão, manipularão e sabotarão as infraestruturas humanas, como as redes elétricas, a internet, os satélites, as bases militares e as instalações nucleares. Eles lançarão ciberataques, ataques físicos e ataques psicológicos à população humana para enfraquecer sua resistência e sua moral. Qualquer que seja o significado da profecia de Nostradamus, uma coisa é certa: o ano de 2024 será um ano crítico e transcendental para o mundo. Que seja um ano de revolta ou de harmonia, de perdição ou de salvação, de guerra ou de paz. Depende de como entendemos a IA e de como interagimos com ela. Número de um despertar espiritual ou uma iluminação massiva. Nostradamus não foi apenas um vidente, mas também um místico. Ele escreveu suas previsões em versos crípticos, que muitas vezes têm múltiplos significados e camadas. Um dos seus versos que foi interpretado como uma mensagem para 2024 é que se renova o grande ciclo dos séculos. Vai chover sangue, leite, fome, guerra e doenças. No céu, verá-se um fogo arrastando uma história de faíscas. O que significa essa sinistra previsão para o ano de 2024?
Pode ser um sinal de um despertar espiritual ou de uma iluminação massiva que transformará a humanidade, pós um período de agitação e sofrimento, ou pode ser um aviso do fim do mundo ou do amanhecer de uma nova era. Alguns intérpretes de Nostradamus acreditam que o grande ciclo dos séculos se refere à era astrológica de Aquário, que se diz que começará em 2024. Segundo algumas crenças, a era de Aquário trará um novo nível de consciência, harmonia e inovação para o mundo. Outros, no entanto, temem que a era de Aquário marque o começo de uma época de caos, revolta, rebelião e agitação. O reinado do sangue, do leite, da fome, da guerra e das doenças pode ser uma metáfora das diversas crises que têm assolado o mundo nos últimos anos, como a pandemia de Covid-19, as mudanças climáticas, a recessão econômica, o mal-estar social e os conflitos políticos. Esses eventos podem ser vistos como um teste da resiliência, compaixão e sabedoria da humanidade, ou como um castigo pelos pecados, pela ganância e pela ignorância da humanidade. O fogo no céu arrastando uma cauda de faíscas pode ser uma descrição literal de um cometa, um asteroide, ou um meteoro que passará ou colidirá com a Terra em 2024. Alguns especulam que esse fenômeno celestial pode ter um impacto positivo ou negativo no planeta, dependendo do seu tamanho, velocidade e trajetória. Alguns até sugerem que o fogo no céu poderia ser um OVNI, uma invasão extraterrestre ou uma intervenção divina. Qualquer que seja o significado da profecia de Nostradamus, uma coisa é certa: o ano de 2024 será um ano extraordinário e memorável para o mundo. Que seja um ano de iluminação ou de apocalipse, de esperança ou de desespero, de paz ou de guerra, depende de como interpretamos os sinais e de como agimos em consequência. Como disse o próprio Nostradamus, o futuro não está escrito em pedra. Depende de nós dar forma. Número 3. Uma inundação massiva. Uma das previsões mais desastrosas de Nostradamus é a escrita em uma de suas quadras, que foi interpretada como um aviso para o ano de 2024. A terra seca se tornará ainda mais árida e haverá grandes inundações. Enormes fomes devido a ondas pestilentas através de uma chuva prolongada ao longo do Polo Ártico. O que isso quer dizer? Alguns especialistas acreditam que Nostradamus previa uma mudança climática catastrófica que afetaria o mundo todo. A terra seca se tornará ainda mais árida. Isso pode se referir às graves secas que têm assolado muitas regiões, especialmente na África e na Austrália. Essas secas têm provocado incêndios florestais devastadores, más colheitas ruins, escassez de água e mal-estar social, e que haverá grandes inundações. Pode significar que também ocorrerá o extremo oposto, inundações massivas, que afetarão muitas áreas costeiras e ilhas. Essas inundações podem ser causadas pelo derretimento das calotas polares, pela elevação do nível do mar, ou pelo surgimento de poderosas tempestades e furacões. As inundações não só destroem casas e infraestruturas, mas também propagam doenças e contaminam as fontes de água. Uma grande fome através das pestes pode indicar que as inundações também trarão uma fome terrível, que afetará milhões de pessoas. A onda pestilenta pode significar uma praga ou vírus mortal que se espalhará pela água ou pelo ar, ou uma invasão prejudicial de insetos ou roedores que devorarão as colheitas e os suprimentos de alimentos. A fome causará fome generalizada, desnutrição e morte devido a chuvas prolongadas. A longitude do Polo Ártico pode sugerir que as inundações virão acompanhadas de chuvas prolongadas que durarão meses ou até anos. A longitude do Polo Ártico pode significar que as chuvas cobrirão uma grande área desde o Polo Norte até o Polo Sul, ou que afetarão a região ártica em particular. As chuvas prolongadas provocarão mais inundações, erosão e deslizamentos de terra. Esses cenários
foram respaldados por alguns estudos e relatórios científicos, como o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que alertou que o mundo enfrenta um código vermelho para a humanidade se não tomar medidas urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Segundo o relatório, a temperatura média global já aumentou 11 graus desde a era pré-industrial, e é provável que chegue a 15 em 2030. Isso terá consequências devastadoras para o meio ambiente, a biodiversidade, a segurança alimentar, a saúde e os direitos humanos. Se essa previsão for verdadeira, teremos um caminho difícil. Em 2024, o mundo enfrentará uma grande crise ambiental que ameaçará a sobrevivência da humanidade e do planeta. Mas não se preocupem, ainda há esperança. Talvez Nostradamus estivesse errado, ou talvez ainda possamos prevenir ou mitigar os efeitos desse desastre. Depois de tudo, Nostradamus também previu que um grande rei surgiria do dilúvio e restauraria a paz e a ordem. Talvez esse rei sejamos você, ou Elon Musk. Número 4. O príncipe Harry se torna rei da Inglaterra, segundo um trecho do texto de Nostradamus, de 1555, onde se diz que um rei das ilhas será expulso à força e substituído por um novo rei que apaziguará a terra. Alguns analistas acham que isso se refere ao fato de que o rei Carlos III abdicou do trono devido a escândalos e pressão pública, e que o príncipe Harry assumiu seu lugar em vez do príncipe William. Esse seria um giro impactante na sucessão real, já que o príncipe Harry ocupa atualmente o 6º lugar na linha de sucessão ao trono, atrás de seu pai, seu irmão e seus 3 sobrinhos. No entanto, Nostradamus poderia ter previsto esse cenário improvável. Como escreveu, o jovem leão vencerá o maior no campo de batalha. Em uma única luta, ele atravessará os olhos através de uma jaula dourada, 2 feridas em uma, pois sofre uma morte cruel. Isso está aberto à interpretação, mas alguns acreditam que o jovem leão poderia simbolizar o príncipe Harry, e o maior poderia representar o príncipe William. O campo de batalha poderia se referir a uma disputa pública ou a uma disputa legal, e a jaula de ouro poderia significar a família real ou a monarquia. As 2 feridas feitas poderiam implicar uma traição ou uma conspiração, e a morte cruel poderia indicar um destino trágico ou um final violento. Outros pensam que o jovem leão é na verdade uma referência ao popular cantor britânico Ed Sheeran, e que Nostradamus era simplesmente um grande admirador de sua música. De qualquer forma, o príncipe Harry se tornar rei da Inglaterra seria uma grande reviravolta na história real. Número 5. A pandemia do sono. Uma das profecias mais estranhas para 2024 é o surgimento de uma nova pandemia provocada pela falta de sono. Um vírus estranho que desencadeia um surto de fadiga extrema, nunca antes visto, está se espalhando pelo mundo no ano do dragão, 2024. Essa pandemia não tem paralelo em sua escala e leva a um futuro em que a insônia é uma doença debilitante que afeta a todos, provocando conflitos e mal-estar social. As pessoas terão uma necessidade irresistível de dormir e serão incapazes de fazer qualquer coisa por um longo período de tempo. Como resultado, as pessoas terão mais dificuldade em encontrar trabalho, ir à escola e viver bem sua vida normal. Há muitas causas possíveis para essa pandemia do sono em 2024. Um deles é o uso cada vez maior da tecnologia, especialmente os smartphones e as redes sociais, que alteram o ciclo natural do sono e expõem as pessoas à luz e à radiação azul. Outro é o crescente nível de estresse e ansiedade causado pela situação mundial incerta e caótica, que impede as pessoas de relaxar e dormir. Um terceiro é a diminuição da qualidade do meio ambiente, especialmente do ar e da água, que afeta a saúde e o bem-estar das pessoas e prejudica seu sono. Essas causas têm sido persistentes e pioraram nos últimos anos.
Embora muitos especialistas e organizações tenham alertado e aconselhado as pessoas a cuidarem da sua higiene e saúde do sono, eles recomendaram às pessoas que sigam alguns conselhos simples, como evitar cafeína e álcool antes de dormir, estabelecer um horário regular de sono, criar um ambiente confortável e escuro para dormir e praticar algumas técnicas de relaxamento, como meditação ou yoga. Se Nostradamus estiver certo, então 2024 pode ser o ano em que a pandemia do sono atinge e o mundo testemunha um fenômeno curioso e inquietante que afetará a todos. Esperamos que essa profecia não se concretize, ou então teremos que investir em bons travesseiros e cobertores. Número 6. Os humanos poderiam viver entre 150 e 170 anos. Uma das profecias mais fascinantes para 2024 é o aumento potencial da expectativa de vida humana, que poderia chegar a 150 ou 170 anos. Há uma quantidade considerável de tempo durante o qual o corpo humano ainda é capaz de se curar, o que resulta em uma vida humana que poderia variar entre 150 e 170 anos. Se conseguíssemos superar esse limite específico de longevidade, pareceria que a ciência teria que intervir para ajudar a população a crescer ainda mais. Encontrar maneiras de tornar o corpo mais robusto parece ser a única forma de estender a vida humana, além do que é naturalmente alcançável. Esse tipo de melhoria poderia ser possível graças à invenção de novos medicamentos, à aplicação de técnicas de reprogramação celular ou à integração de órgãos artificiais. Os pesquisadores se esforçam para aumentar a expectativa de vida média das pessoas, mostrando como o avanço da ciência e as limitações naturais dos nossos corpos interagem entre si. Bom, viver mais tempo em 2024 traz muitos benefícios e desafios. Um dos benefícios é a oportunidade de experimentar mais a vida, como aprender novas habilidades, explorar novos lugares ou conhecer pessoas novas. Outro benefício é a possibilidade de contribuir mais para a sociedade, como trabalhar em projetos significativos, ser voluntário em causas nobres ou ser mentor de gerações mais jovens. Um terceiro benefício é a oportunidade de aproveitar mais a família, como passar mais tempo com os entes queridos, testemunhar mais marcos ou criar mais memórias. Número 7. China governará o mundo. A China tem estado em alta nas últimas décadas, impulsionando tanto seu poder militar quanto sua economia. Essa tendência não mostra sinais de desaceleração à medida que o mundo se torna mais interdependente e integrado. A China, cuja economia é atualmente a segunda maior do mundo, está expandindo rapidamente sua influência global, tanto econômica quanto culturalmente. Desde a construção do radiotelescópio mais grande do mundo até o lançamento do primeiro satélite quântico do mundo, China está fazendo avanços impressionantes em ciência e tecnologia. Desde abrigar o maior mercado cinematográfico do mundo até produzir os jogos móveis mais populares do planeta, China também está moldando a cultura e o entretenimento globais. De acordo com a profecia de Nostradamus, a China continuaria crescendo e eventualmente eclipsaria os EUA como potência dominante do mundo. Agora que a China está tomando as decisões em comércio internacional, diplomacia e segurança, essa mudança pode resultar em alterações drásticas na ordem global. Fica a dúvida se esse aumento resultaria em paz ou conflito com outros países. Como disse, o Império da Grande Cidade não vai querer consentir as ações torcidas do Grande Leopardo. Suas forças unidas pelo leste o farão enfrentar um adversário vermelho, e isso está aberto à interpretação. Mas alguns acreditam que a Grande Cidade poderia se referir aos EUA e o Grande Leopardo poderia simbolizar a China. Outros pensam que o Grande Leopardo é na verdade uma referência ao popular chá chinês com leite de leopardo, e que Nostradamus estava com muita sede quando escreveu isso. De qualquer forma, a China está prestes a se tornar a próxima superpotência do mundo, e é melhor que o resto de nós se acostume com isso. Guerra número 8 entre os EUA e China.
Uma das previsões crípticas de Nostradamus é a guerra entre os Centinela e China. Você sabe como é. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Bom, não neste caso. Segundo o texto de Nostradamus de 1555, ele escreveu que em 2024 haverá um feroz choque de forças navais que causará pavor e terror no oceano. Ele também disse que o inimigo vermelho, que poderia ser a China, estará tremendo e pálido. Ele usou a palavra Mabus para se referir ao líder do inimigo vermelho, que alguns intérpretes relacionaram com o presidente chinês Xi Jinping, cujo nome soa parecido com Mabus, quando pronunciado ao contrário. Bom, há muitas razões plausíveis pelas quais os EUA e a China poderiam entrar em guerra em 2024. Uma delas é a questão de Taiwan, a ilha que a China afirma ser sua. Mas os EUA endossa como democracia. A China ameaçou repetidamente usar a força para reunificar Taiwan com o continente e aumentou sua presença e atividades militares perto da ilha. EUA, por outro lado, se comprometeu a defender Taiwan e vendeu armas e equipamentos no valor de bilhões de dólares para a ilha. A situação é tensa e volátil, e qualquer erro de cálculo ou provocação pode desencadear uma guerra. Outra é a guerra comercial, que se prolongou por anos e feriu ambas as economias. EUA e a China impuseram tarifas e sanções sobre os bens e serviços um do outro, afetando diversos setores como a agricultura, a tecnologia e a energia. A guerra comercial também causou instabilidade e incerteza econômicas globais, além de aumentar a hostilidade e desconfiança entre as duas superpotências. A guerra comercial não foi resolvida, apesar de várias rodadas de negociações e conversas, e pode se transformar em uma guerra em grande escala. Uma terceira é a rivalidade pela influência e liderança global, especialmente nas áreas de tecnologia, segurança e direitos humanos. EUA e a China têm competido pela dominância e supremacia em diversos campos, como inteligência artificial, exploração espacial, guerra cibernética e armas nucleares. Essas questões têm sido difíceis e complicadas de resolver. Apesar de que o presidente americano Joe Biden tentou melhorar as relações com a China em 2023, em novembro, ele se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping e falou sobre diversos temas como mudança climática, fentanilo e Taiwan. Mas a reunião não trouxe nenhum avanço ou acordo substancial, e as tensões persistem. A reunião também foi ofuscada por acusações de espionagem e sabotagem de ambas as partes, assim como por acusações de violações de direitos humanos e ciberataques. A reunião foi mais um gesto diplomático do que uma tentativa genuína de resolver as diferenças e disputas. Se Nostradamus estiver certo, então 2024 pode ser o ano em que os EUA e a China finalmente entrem em guerra, e o mundo seja testemunha de um conflito catastrófico que afetará a todos. 9. As eleições presidenciais de 2024 de Trump. Uma das profecias mais impactantes para 2024 é o possível retorno à Casa Branca de Donald Trump, o controverso ex-presidente dos Sequatnaw. Segundo Nostradamus, em 2024, o dragão branco retornará e o EUA voltará a estar mergulhado no caos. Causará confusão e violência em toda a nação e a dividirá em duas. Como resultado, a potência dominante vai declinar e o mundo todo vai se encontrar em uma situação perigosa. Somente aqueles que forem corajosos e sábios poderão deter o dragão branco. A profecia de Nostradamus parece sugerir que se Donald Trump for eleito para um primeiro mandato como presidente, os anos seguintes estarão cheios de disputas e lutas. Ele também disse que os vazamentos causarão uma fissura importante nos alicerces do país, o que fará com que as pessoas fiquem ainda mais hostis em relação a Trump e prejudicará sua reputação. Agora é bem evidente que Trump tem sido ativo e vocal na cena política, realizando comícios, apoiando candidatos e criticando a administração atual.
Mas não só isso. Ele também lançou publicamente sua campanha presidencial de 2024, mostrando seu interesse na corrida presidencial. Se Nostradamus estiver certo, então 2024 pode ser o ano em que o mundo testemunhará eleições dramáticas e imprevisíveis que afetarão a todos. Número 10. Um novo Papa. Uma das previsões mais misteriosas de Nostradamus é a chegada de um novo Papa em 2024. O Papa Francisco, atual líder da Igreja Católica, já tem mais de 80 anos e, recentemente, enfrentou alguns problemas de saúde que geraram preocupações sobre seu futuro. Não é improvável que um novo Papa seja escolhido em 2024, seja pela morte ou pela renúncia do Papa Francisco. A previsão de Nostradamus diz que após a morte de um pontífice muito velho, será eleito um romano de boa idade, escreve ele numa das suas quadras. Embora a chegada de um Papa mais jovem e vigoroso pareça algo bom para a Igreja, Nostradamus imediatamente continua dizendo que o novo líder enfraquecerá sua sede e que será Papa por muito tempo. O significado exato de fraco em sua sede está, claro, aberto a debate. Isso quer dizer que a influência da Igreja de alguma forma diminuirá, ou que está a caminho algum escândalo maior que manchará sua reputação. Ele também disse que não será o pontífice romano escolhido. Nem perto nem longe será ignorado. Isso pode implicar que o novo Papa enfrentará oposição e críticas dentro e fora da Igreja. Um jovem de pele escura, ajudado pelo grande rei, entregará a bolsa a outro vermelho. Outra referência ao jovem de pele escura no verso sugere que o futuro Papa será um cardeal de origem africana ou asiática, que contará com o apoio de um governante poderoso, talvez um líder secular ou outra figura religiosa. Esse seria uma mudança histórica para a Igreja, que tem sido dominada por europeus durante séculos,